Graça e paz, é um novo dia, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Povo de Deus, hoje nós vamos falar sobre a prática da Palavra de Deus, sobre ouvir o que é correto, ouvir adequadamente e, obviamente, colocar em prática aquilo que nós aprendemos é essencial. Esse é o tema que Tiago aborda aqui no final do capítulo 1, lembrando que nós estamos nesse estudo sequencial da carta de Tiago, e eu quero convidar você a já pegar o seu caderno aí de anotações, abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, para nós aprendermos juntos aqui sobre a palavra de Deus. Vamos já ao texto. O texto de hoje se encontra dos versos 19 até o verso 27, aqui no capítulo 1 da carta de Tiago. E diz o seguinte: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Muito bem, Tiago aqui já no verso 19, ele já traz as orientações de tudo que ele vai falar depois, né, que se resume em pelo menos 3 coisas: estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e também tardio para ficar irado. Vamos falar primeiro sobre ser tardio em ficar irado, e Tiago já no verso 20, ele dá uma explicação do porquê nós devemos ser tardios em ficar irado. Ele diz o seguinte no verso 20: Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nada que façamos para tentar promover a justiça da parte de Deus baseado na nossa ira vai de fato promover a justiça de Deus. O Senhor não nos chamou para isso. Nós devemos tomar cuidado porque, enquanto seres humanos contaminados pelo pecado, nós devemos entender que o nosso coração ele é inclinado para o mal, ele é inclinado para aquilo que não agrada a Deus. E é muito fácil, no momento de ira, nós cometermos excessos, nós fugirmos completamente daquilo que é a vontade de Deus, de amar o próximo como a nós mesmos. Quantas pessoas em momentos de ira acabam magoando os outros, acabam se desfazendo dos outros, acabam cometendo crimes e fazendo coisas horríveis no momento de ira. A palavra de Deus sempre nos leva a ter um domínio próprio, a ter um controle, a viver em equilíbrio. O Espírito Santo nos dá essa condição e nós devemos sempre estar atentos a isso. Portanto, o conselho de Tiago de ser tardio para ficar irado, ele é muito pertinente. É interessante que muitas pessoas elas maqueiam a sua ira ou tentam achar justificativas para sua ira, né? Elas dizem: não, desde pequeno eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa assim de estupim curto. Eu sou uma pessoa que logo se pisa no meu calo, eu já quero logo resolver, eu não levo desaforo para casa. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos leva na direção contrária, ela nos leva ao domínio próprio, ao controle, à mansidão, completamente diferente dessa ira que não produz a justiça de Deus, como esclarece Tiago. Só para esclarecer também, embasar aqui, reforçar esse entendimento, Colossenses capítulo 3, verso 8, está escrito o seguinte: Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e língua indecente no falar. Perceba que entre essas coisas que nós devemos abandonar está justamente a ira. A ira excessiva, todo esse excesso de raiva, ele deve ser evitado. Provérbios capítulo 14, verso 29 diz:
O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Se você tem dificuldade para lidar com as suas emoções, procure contar até 10, procure forças no Senhor nos momentos de ira, se afaste dos problemas, se afaste das situações que você sabe que acaba extrapolando, acaba se irando e passando dos limites. Fuja dessas situações, evite pecar, evite fazer coisas que não agradam a Deus, certamente você será mais feliz. Mas Tiago ele traz uma outra orientação também, né? Tiago fala sobre a importância de ouvir e também praticar a palavra. Inclusive, esse assunto aqui ocupa a maior parte dos versículos que Tiago trata aqui nesse trecho de hoje. O verso 21 ao 25, ele fala sobre a importância de ouvir, mas não só ouvir, mas também praticar a palavra de Deus. Ele diz aqui no verso 21, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A primeira coisa que eu destaco aqui é que a palavra de Deus ela é poderosa para nos salvar. A palavra de Deus faz uma transformação profunda em nosso ser que nenhuma palavra humana pode fazer. Nenhum convencimento intelectual humano pode fazer aquilo que só a palavra de Deus pode fazer. Aquela pessoa difícil de lidar, ela precisa se converter. E quem pode fazer isso é só Jesus transformando esse coração. Isso é feito através da palavra de Deus. Não há convencimento humano, não há argumento humano que venha produzir uma mudança eficaz. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Por isso a importância de ouvir a palavra de Deus, ouvir com atenção a palavra de Deus. E aqui eu já destaco também algo importante. Nós devemos ouvir, estar atentos a ouvir. Como é difícil muitas vezes ouvir. Nós muitas vezes queremos falar, é bom demais falar, emitir a nossa opinião, mas Tiago chama a atenção para o autocontrole, no sentido de ouvir. Mas é interessante também a gente observar e ter sabedoria naquilo que a gente ouve. Você já parou para pensar nisso? Porque hoje com a internet, um monte de informações, a gente ouve muita coisa. Então é importante selecionar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós guardamos no nosso coração, se de fato aquilo edifica, se de fato aquilo vem de Deus, se de fato aquilo produz algo bom em nós. Nós devemos selecionar também o que nós ouvimos. Cuidado com aquilo que você anda ouvindo. Talvez tem pessoas vestidas, como se fossem ovelhas, mas na verdade são lobos, trazendo mentiras, pregando mentiras em nome de Deus, trazendo falsos ensinamentos, e nós devemos fazer com que tudo passe pelo crivo da palavra de Deus. Se está fora da palavra de Deus, deve ser rejeitado. Então cuidado com aquilo que você ouve, tudo que você tem ouvido, se de fato procede de Deus, se de fato está alinhado com a palavra de Deus, com o ensinamento do Senhor em sua palavra. Então, tão importante quanto ouvir com atenção, dar atenção às pessoas, ouvir as pessoas, é importante também saber o que nós ouvimos. Mas ainda ele continua do verso 22, ele traz aqui um convite e um chamamento importante sobre a prática. Tiago diz que ouvir é importante, é essencial ouvir, mas não só ouvir. Há pessoas que só ouvem, mas não colocam em prática aquilo que aprendem. Elas não colocam em prática aquilo que ouvem. Olha só o que ele diz do verso 22 em diante. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago está falando da importância de praticar a palavra de Deus. Cuidado se você é uma pessoa que ouve, simpatiza com a palavra de Deus, mas você não muda nada na sua vida. Cuidado se você continua praticando os mesmos pecados, se você ouve, é tocado pela palavra de Deus, você comparece a um culto, ouve a pregação, mas logo depois do culto de domingo, na segunda-feira, você é a mesma pessoa, nada mudou na sua vida. Cuidado! O Senhor Jesus não nos chamou para sermos simpatizantes do Evangelho. O Senhor Jesus nos chama na sua palavra para uma mudança completa de vida. É necessário vos nascer de novo, é necessário uma transformação completa de vida, é necessário abandonar o pecado, abandonar aquilo que não agrada a Deus, é necessário buscar acertar
buscar o alvo, buscar fazer a vontade de Deus, é necessário uma mudança completa. Cuidado se você está só ouvindo a palavra de Deus e nada está mudando na sua vida. É importantíssimo colocar em prática, porque senão você está vivendo uma vida de engano. Talvez você está comparecendo a cultos, você está ouvindo vários pregadores, você está ouvindo belas mensagens e você fica emocionado, mas nada muda na sua vida. Cuidado, você está vivendo no engano. É necessário mudança, é necessário uma verdadeira conversão, é necessário sair de onde estava, sair do meio do pecado e ir para a luz, ir para uma transformação que vem através de Cristo. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos confronta, a palavra de Deus sempre nos leva a uma mudança. O Espírito Santo, ele nos desperta a mudar para melhor, mudar segundo a palavra de Deus, mudar para aquilo que agrada a Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo contou, a parábola sobre o prudente e o insensato. Mateus capítulo 7, versos 24 e 29, eu faço questão de ler para você. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os alicerces na rocha, ou seja, praticou. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. O Senhor Jesus, no seu próprio exemplo de vida, era exemplo de prática, Ele não falava as coisas da boca para fora, ele falava aquilo que ele estava de fato vivendo. Eles enxergavam autoridade na sua vida, porque Jesus estava vivendo de fato aquilo que ensinava, e não como muitos escribas e fariseus que falavam, mas não praticavam nada daquilo que ensinavam. E aí eu já te pergunto, como está a sua vida? A sua vida tem sido de mudança? É certo que a minha luta espiritual não é a mesma que a sua. Você passa por lutas diferentes das minhas, mas é certo que nós não devemos estar parados. Nós devemos sempre progredir, sempre buscar a mudança, sempre buscar melhorar no sentido daquilo que Deus espera de cada um de nós. Nunca fique estagnado na sua fé. O que você ouviu no culto de domingo? O que você ouviu no último culto? A última palavra que você ouviu mudou algo na sua vida? Você tem buscado de fato uma mudança? Abra os seus olhos para isso. Continuando, aqui agora, o último conceito que Tiago trabalha aqui é justamente o fato de controlar a língua e, de fato, expressar essa verdadeira mudança que a palavra traz, cuidando também dos outros, Versos 26 e 27 ele diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Obviamente, isso aqui também está incluso dentro da prática da palavra de Deus, mas Tiago destaca de forma assim, muito especial o fato de controlar a língua. Há pessoas que por vezes estão em apuros porque falam demais. Pessoas que muitas vezes se envolvem em grandes problemas porque falam demais. Pessoas que muitas vezes magoam as outras com aquilo que falam. A sua língua de fato é um veneno, a sua língua é uma arma que fere, a sua língua é uma ferramenta de destruição na vida dos outros. E não deve ser assim, porque se a pessoa vive assim sem controlar a sua língua, como Tiago diz, ele se considera um religioso, a sua religião não tem valor algum. Considerando aqui que a religião, Tiago está trabalhando esse aspecto de religião, esse aspecto religioso, naquela visão judaica, em que as pessoas compareciam ao templo, ofereciam sacrifícios, e por aí vai. Por isso ele aborda aqui a religião nesse sentido, mas trazendo para os dias de hoje, a nossa caminhada cristã é semelhante a uma pessoa que vai na igreja, está sempre comparecendo a todos os cultos, ela diz que lê a Bíblia, ela faz jejum, ela faz orações, ela se demonstra uma pessoa religiosa, mas se ela não refreia a sua língua, como diz Tiago aqui, a pessoa tem que reavaliar de fato a sua religião, reavaliar de fato aquilo que ela está vivendo. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37 tem a seguinte orientação: mas eu digo que
No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. É muito sério aquilo que nós falamos, por isso a importância de refrear a língua. Inclusive, esse assunto de refrear a língua é tão importante que Tiago ele vai abordar esse assunto mais para frente e certamente no estudo da carta nós vamos nos aprofundar mais também nesse assunto. Tiago diz ainda no verso 27, como eu disse, que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. Dentro de toda a Bíblia, o Senhor vem orientando ao povo de Israel a cuidar do órfão e da viúva. Nós sabemos que na antiguidade, o órfão e a viúva, eles eram completamente desamparados e o Senhor tinha um empenho especial de cuidar dessas pessoas. O Senhor, de forma alguma, deixava o órfão e a viúva desamparados. O órfão e a viúva na Bíblia representam as pessoas em condição social humilde, as pessoas que estão em dificuldade, as pessoas que precisam de algum apoio, seja financeiro, um apoio emocional, elas precisam ser cuidadas. E o Senhor sempre incentiva na sua palavra o cuidado especial daquele que precisa. Isso é uma demonstração de amor ao próximo. Então, se nós dizemos que somos religiosos, estamos orando, estamos sempre na igreja, estamos fazendo longas orações, estamos fazendo jejuns, mas a gente não se importa com a condição do outro, alguém passando fome, alguém passando necessidade, nós devemos reavaliar se de fato nós somos cristãos. O cristão, ele sempre estende a mão àquele que precisa. Ele estende a mão sem esperar nada em troca. Nós devemos estar sempre atentos a essas condições. Há sempre a oportunidade de ajudar alguém. Há sempre a oportunidade de abençoar alguém. Imagine só, às vezes a gente chegar para alguém e alguém está em necessidade e a gente diz que simplesmente vai fazer uma oração e vai embora, sem dar ali um alimento, sem buscar uma ajuda eficaz para essa pessoa. Isso não seria correto. Então nós devemos reavaliar as nossas situações em que estamos envolvidos, ver se de fato nós temos ajudado aquele que precisa. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 18 diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E eu deixo esse versículo aqui para resumir todo esse nosso estudo. É importante que nós ouçamos a palavra de Deus. É importante que nós conheçamos a Bíblia, estudemos cada vez mais, busquemos conhecer mais de Deus, participemos da reunião da igreja com as pessoas, convivamos com os irmãos, celebremos juntos. É importante essa vida de comunhão na igreja, é importante as nossas orações, mas nós temos que tomar cuidado com a prática da nossa vida. Aquilo que nós fazemos no secreto, aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo, se de fato eu em outra cidade, eu sou a mesma pessoa aqui diante das pessoas da igreja, diante do meu pastor, eu tenho que ver se de fato a minha vida condiz com aquilo que eu estou pregando, com aquilo que eu estou aprendendo da palavra de Deus. Então, essa é a mensagem de hoje, esse é o nosso estudo aqui, já finalizando o capítulo 1 da carta de Tiago. Eu não sei você, mas está sendo abençoador para mim poder fazer esse estudo mais uma vez de forma sequencial. É sempre muito bom. Espero que você esteja anotando aí, abiscando na sua Bíblia, fazendo anotações e que você principalmente esteja buscando colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Deixa aí um comentário sobre aquilo que você aprendeu, sobre o que você tem aprendido da palavra de Deus. Isso faz muito bem para o nosso canal, faz com que ele cresça cada vez mais. Lembre-se de compartilhar com a sua lista de contatos, enviar para mais pessoas. Assim o Devocional Kairos vai crescendo mais a cada dia e abençoando mais e mais vidas. Que a sua casa, em nome de Jesus, seja um lugar de paz, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida cada vez mais, que o Espírito Santo continue te conduzindo ao verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, a viver sempre no centro daquilo que agrada ao Senhor. Permitindo Deus, eu volto mais uma vez amanhã.